Seja muito bem-vindo ao JR Trade. Combinar criatividade, dados e tecnologia faz parte dos objetivos da W Macan, agência de publicidade brasileira que faz parte da Macan Internacional. Conhecida por seus trabalhos com grandes marcas, a agência conta agora com um novo nome, Ian Black, que é vice-presidente de comunidades e influência, que a gente recebe nessa edição do JR Trade. Seja muito bem-vindo, Ian. Muito obrigado, é um prazer. Prazer ter você aqui com a gente. Antes do nosso bate-papo, vou te lembrar que o JR Trade fica disponível nas plataformas digitais da Record. Você pode acompanhar em versão podcast e, claro, na Record News. Ian, quero começar perguntando para você o seguinte: como você enxerga o papel da W Macan hoje no relacionamento entre criatividade, influência e cultura? É impossível a gente falar de publicidade no Brasil sem falar da W Macan. É uma das agências mais tradicionais do país e do mundo e precursora dessa criatividade que a gente tanto se orgulha e que é tão bem reconhecida no Brasil. Como tudo no mundo evolui, né, os meios de comunicação também evoluíram bastante, de meios mais unidirecionais, como a TV e o impresso, que marcam a nossa propaganda. Agora a gente tem o desafio de lidar com esses novos meios de comunicação, que é todas as redes sociais, mas principalmente toda a lógica de influência. Quando a gente fala disso, a gente está falando de influenciadores, está falando de comunidades, está falando de uma série de coisas que tornam esse universo muito mais complexo, mas também muito fascinante. E você está chegando agora no time para reforçar, né? Para trazer ainda mais força para esse time da W Macan aqui no Brasil. Conta pra gente como é que você pretende potencializar tudo que a agência já tem de bacana. Perfeito. Eu cheguei na agência há um mês e encontrei um time muito bom, muito bem estruturado. Contudo, sempre é possível fazer mais, né? A minha ideia e os meus planos aqui dentro da Macan é seguir os objetivos definidos pela nossa CEO, que é a Renata Bockel, que é aumentar não só a presença dos trabalhos de comunidade, de influência e de conteúdo dentro dos nossos clientes, mas também fazer com que esse departamento torne-se uma referência e que com isso a gente conquiste novos clientes e ganhe mais prêmios em outras categorias dos grandes prêmios de comunicação. Agora, a gente sabe que é muito desafiador esse trabalho, né? Em um mercado super competitivo. Quais são, então, os principais desafios que as marcas enfrentam na hora de tentar se comunicar ou se conectar com as comunidades, mas, claro, de uma forma autêntica, porque tem que ser assim. Exato. Antes das redes sociais, as opiniões das pessoas sobre as marcas e sobre as suas campanhas, elas ficavam muito restritas aos ambientes mais íntimos, aos círculos mais pessoais. Com redes sociais, né, e consequentemente com influenciadores, as marcas têm que lidar com uma nova realidade, que é o que as pessoas dizem delas. E eu acho que toda marca que se aventura, e acho que todas precisam se aventurar, elas têm que lidar com o seguinte: é inevitável que neste momento, no presente, a realidade de uma marca ela é multifacetada. Então ela vai encontrar pessoas que vão amar a marca, mas também vão encontrar muitos detratores. Então existe esse grande desafio de se sentir confortável nesse novo universo e como é que você pode fazer disso algo ao seu favor, virando muitas vezes o jogo, fazendo com que mais pessoas falem bem e que consequentemente isso empodere o seu plano de comunicação. O que faz de um trabalho publicitário, uma campanha, algo verdadeiramente cultural, né, com impacto cultural e também relevante? Perfeito. Acho que dá para colocar de cultura tudo aquilo que permeia o tecido social, ou seja, que as pessoas falem a respeito. Então, não basta só eu observar elementos da cultura e eu trazer isso para a minha comunicação. Eu posso fazer isso e eu acho que isso faz parte do nosso trabalho, né? O trabalho de criação é também um trabalho de observação da cultura, mas é importante, quando a gente fala assim desse trabalho de impacto cultural, quando uma campanha que é lançada, ela é abraçada pelas pessoas. E quando ela é abraçada pelas pessoas, ela é potencializada, ela é ressignificada, ela ganha novas narrativas e mesmo essa criação de novas narrativas ainda existe uma coerência que é essa relevância cultural que uma marca pode ter. E aí sim a gente pode falar que ela estabeleceu algo, um marco cultural e deixou a sua marca na mente das pessoas. E o que faz uma campanha, então, ser abraçada
pelo público? Porque hoje em dia a gente sabe que até pelas redes sociais as pessoas estão mais atentas, né? Conseguem diferenciar o que está sendo colocado goela abaixo, alguém que está tentando jogar alguma coisa goela abaixo, e aquilo que realmente conquista, que realmente se conecta com ela. O que faz a diferença para que o público de fato fale, não, eu quero isso, eu vou comprar isso? Perfeito. Acho que hoje também a gente tem um grande desafio que é o de escuta. Então, quando a gente escuta a comunidade, escuta as pessoas e entende principalmente as necessidades dessas pessoas, e muitas vezes isso está sendo falado e dito, e a gente consegue perceber também quais são esses valores, quais são as relações das pessoas, se a marca consegue captar isso muito bem e trazer isso para o processo criativo, e esse processo criativo ele pode se dar de várias formas, inclusive com cocriação, chamando pessoas para participar, ela consegue devolver alguma coisa que é, de novo, muito mais autêntico e legítimo e que as pessoas recebam muito bem. Para isso, a marca precisa ter muita coragem, porque inevitável vão ter pessoas que sempre vão falar bem, vão falar mal, mas isso, de novo, faz parte desse universo e é como a gente tem que se acostumar agora. Mas a gente está sempre buscando falar bem. E como vocês trabalham com os influenciadores? Inclusive buscando que eles sejam co-criadores de conteúdo e não só divulgadores de produtos. Exato. Qual que é a maravilha dos influenciadores? São meios de comunicação, eles são novos canais, contudo com um grande desafio para as marcas principalmente. A forma de eu me relacionar com esses criadores não é através de uma inserção de interrupção, onde eu vou parar para colocar um conteúdo meu. Não, como eu faço para que esse criador ele se aproprie desse meu conceito criativo e que consiga, com a própria linguagem dele, fazer esse comercial. Então, o que começa a acontecer, Se antes eu tinha um filme que veiculava em vários lugares, mas era um único filme, o que eu tenho agora é uma infinidade de narrativas dentro desse mesmo conceito. E que cada uma dessas narrativas, essa multiplicidade de narrativas, ela vai falar com um público distinto, que é o público daquele influenciador que, ao perceber que essa narrativa ela é autêntica e que o criador ele de fato pôde participar nessa cocriação, essa mensagem, essa publicidade, ela é recebida com muito mais naturalidade e com muito mais engajamento. E o que você percebe do papel dos influenciadores, na verdade do desempenho deles? Eles estão preparados para isso? Como é que está a questão da profissionalização dessas pessoas que tem um papel hoje em dia super importante na publicidade? Ele é um universo muito complexo e que ele não é unidimensional. É muito difícil falar assim que existe uma grande coerência. O que se dá para dizer com muita segurança é que existe uma vontade de várias partes, dos próprios influenciadores de se profissionalizarem, até porque eles sabem que isso vai levar a novas possibilidades comerciais, e consequentemente uma ótima relação com o seu público, para as plataformas, mas também para as marcas. Então, assim, hoje, por exemplo, o CONAR, por exemplo, existe um comitê específico para se falar sobre a regulamentação, a autorregulamentação dos influenciadores. E acho que esse é um grande trabalho que é feito, que, de novo, ele nunca vai ser perfeito, porque existe uma infinidade de influenciadores ao redor do Brasil, eu diria talvez tranquilamente na casa dos milhões, mas que quando a gente consegue principalmente atingir um número significativo dos que mais influenciam, consequentemente a gente consegue um efeito cascata e a gente tende a uma profissionalização a médio e longo prazo. E me diz uma coisa, em relação às marcas, como elas estão lidando com esse momento novo? Porque a publicidade está mudando muito e numa velocidade enorme nos últimos anos. As marcas estão acompanhando isso? Elas estão com a cabeça aberta também para trabalhar com o influenciador, para se comunicar de uma forma diferente, para aceitar também as ideias de vocês que hoje são bem diferentes do que eram 2 décadas atrás? Como é que está isso? Eu acredito que, num geral, sim. Eu diria que empresas, pequenos negócios, pequenos e médios negócios, curiosamente, elas estão com uma relação muito mais íntima, porque o processo de decisão é muito menor
E, obviamente, essas pessoas, eles têm também limitações de veiculação, mas as empresas maiores, principalmente multinacionais, ou seja, que eu tenho vários níveis de aprovação, as coisas tendem a ir um pouquinho mais devagar. Mas no mercado você encontra todos os tipos de maturidade. Empresas que estão muito maduras e com um processo muito sofisticado, e outras que estão começando a engatinhar e começar a descobrir esse universo. Mas a gente está vivendo hoje um processo de amadurecimento coletivo. E qual é a importância da presença das marcas em festivais, por exemplo, com aquelas ativações todas, inclusive para gerar conexão com o público, pertencimento? Está ganhando mais força isso também? Assim, porque ele é muito, esse meio dos eventos e festivais, ele acho que tem várias coisas muito positivas. Uma é a própria iniciativa de arte em si, né? Que eu acho que todas as marcas têm essa possibilidade e deveriam sempre investir em algo que entrega arte para as pessoas. E estar presente nesses lugares é algo sempre muito positivo, porque você sabe exatamente quais são os públicos que vão estar lá, por onde eles vão passar, aonde a atenção deles vai estar, né? Eu acho que esse trabalho nosso de buscar atenção é sempre muito importante. Então, você pensar junto com uma marca se ela deve patrocinar ou não um evento, ou uma vez que está patrocinando, como é que vai ser comunicado, é super importante, porque sim, tem uma associação muito forte e que muda a percepção das pessoas perante a marca. E aí, quando vocês olham na hora de trabalhar uma marca num festival, o foco é gerar experiência, promover experiência para o público. É um outro raciocínio, né? Exatamente, porque quando a gente está falando de experiência, sim, e daí eu acho que o universo da experiência, ele é quase um mundo à parte, porque eu acho que é onde a gente chega mais perto de entretenimento. A maioria das vezes, a gente está falando de uma comunicação ainda que, de novo, ela é muito sutil, mas ela tem um caminho muito específico. Já a experiência, não, e principalmente que a gente está mexendo com emocional, com sensorial das pessoas. E aí tem um desafio também muito grande, que é colocar as melhores experiências, ou colocar mais de uma marca, e cada marca tem uma experiência, mas que seja uma experiência que faça com que as pessoas percebam que aquela experiência tem uma relação com os valores da marca. Isso é a coisa mais importante. A gente não pode fazer uma experiência que a pessoa pode ter só achado divertido e legal, mas que aquilo não diz absolutamente nada da marca. Então, a gente, como criativos, a gente tem que chegar sempre nesse sweet spot. A questão, sim, da experiência, do sensorial, mas também da associação com a marca. E o brasileiro ama, né? A gente vai nos festivais e a gente vê que as pessoas ficam horas na fila para participar justamente dessas experiências que as marcas proporcionam. Exatamente, né? Porque acho que tem bastantes festivais que são muito focados em criar grandes experiências. Tem como principal critério entregar uma grande experiência de marca para as pessoas, para que a própria experiência seja de fato uma parte daquele entretenimento. Você está indo para lá, entre outras coisas, para viver aquela experiência de marca, que eu acho maravilhoso. Porque quando a gente fala, o nosso trabalho justamente é esse, né? É transformar interrupção em diversão, interrupção em emoção. Ian, um dos lemas da agência é a verdade bem contada. Primeiro eu quero entender melhor sobre esse valor de vocês. Perfeito. A verdade bem contada, ele é um valor que foi cunhado há quase um século, né, e que ele vem acompanhando a história da própria W. McCann e que ele orienta a forma como a gente cria. O compromisso de que a gente tem que contar algo que de fato seja baseado em fatos, que de fato impacte as pessoas de uma forma positiva e que entregue para as pessoas algo que, a partir do momento em que elas façam um acordo com o que a gente oferece, elas recebam o que está sendo prometido, e que isso, como eu falei, é um compromisso ético que deve sempre nortear a publicidade. É exatamente o que a gente estava conversando no bloco anterior, né? Que é algo que a publicidade brasileira tem de muito forte, que é a ética. Então, esse é um compromisso muito forte de vocês também. Exato. Então, sempre tudo que a gente vai criar, a gente tem que passar por esse crivo. Qual que é a verdade dessa marca? Ou qual é a verdade desse produto? Qual a verdade dessa campanha? E essa é uma pergunta que a gente se faz sempre quando a gente está desenvolvendo algo. Porque esse é quase um critério de qualidade criativo, estratégico, para garantir que o que a gente está fazendo, ele não só está sendo guiado por uma bússola ética, mas ele também tem a identidade da McCann.
Ian, contei no início da nossa conversa, lá na abertura, que a W Macan tem você agora como um nome forte e recente no time, né? Mas você tem uma carreira longa na publicidade, a gente adora conhecer a trajetória dos nossos entrevistados. Conta um pouquinho pra gente da sua história. Perfeito. Eu entrei na publicidade muito tarde, quase com 28 anos de idade, não sou formado em publicidade e caí nesse meio porque eu conhecia muito do universo da internet, de redes sociais, e eu sou um dos primeiros profissionais de influência, de influenciadores. Eu comecei lá em 2007. Curiosamente, eu trabalhava numa agência que prestava serviço para várias agências grandes, entre elas a Macan. Depois eu acabei passando por algumas outras agências, até que há 15 anos eu fundei meu próprio negócio, uma agência, e essa agência prosperou e continua prosperando, mas dessa vez, desde esse ano, sem mim, eu vendi a minha parte e resolvi seguir por novos desafios. Mas a minha empresa, meu empreendimento foi uma grande escola e que eu coloco em prática todos os ensinamentos hoje. E me conta, como é que foi para você fazer essa transição? Você sair de um negócio próprio, independente, que cresceu, prosperou, e entrar num grupo, né? Enfim, que é global. A publicidade brasileira e mundial, ela é dominada pelas grandes agências, né? São através das grandes agências que se fazem os grandes trabalhos, que são as grandes referências mundiais. E por eu ter ficado passado por muito pouco tempo em outras agências, né, maiores, eu senti essa necessidade dentro da minha carreira. Entendi que dentro da minha própria empresa eu tinha percorrido várias coisas, tinha aprendido várias coisas, e falei assim, quero colocar tudo que eu aprendi num outro ambiente, com outras pessoas, com outras marcas, com tamanhos distintos, e eu estou realizando esse sonho hoje trabalhando na Macan, e tem sido um desafio fenomenal. E conta pra gente o que você está trazendo de todos esses desafios que você enfrentou ao longo da tua carreira, ainda na sua agência própria, para a Macan. Perfeito. Acho que quando você trabalha numa empresa pequena, quando você é um empreendedor, você aprende a dar um jeito para tudo, né? O impossível, ele é só uma etapa do processo. E você sempre vai vencer. Então, e você consegue se adaptar muito bem em vários aspectos. Então, ou seja, o seu trabalho de criatividade, ele é muito usado para superar adversidades. E essa é uma das coisas que eu trago, né? Essa criatividade com base nessa coisa muito mais restrita, mas também todo um trabalho de gestão, porque dentro da minha empresa eu trabalhei em várias frentes. Eu fui criativo, eu fui de estratégia, eu fui de atendimento, eu fui de finanças, né? Eu fui da área de pessoas, de cultura. Então eu me tornei um profissional muito mais completo e com uma visão 360, que hoje eu consigo trazer essa qualidade para dentro da Macan, principalmente uma inteligência operacional para colaborar com os meus colegas. A gente sabe que esse caminho que você está trilhando, né, que você já trilha há muito tempo, né, agora você como vice-presidente de comunidades e influência, brilham os olhos dessa juventude, né, desse pessoal que está escolhendo a publicidade como profissão. O que você tem a dizer para essas pessoas? Você que traz muitos aprendizados, né, de todos esses anos. O que você tem de dicas para dar para quem está entrando nessa área e que quer seguir esse seu caminho? A principal dica é uma dica que eu sempre dou, e que ela é a necessidade da gente ter o que eu chamo de consciência institucional. O que isso quer dizer? Quando você trabalha numa empresa do tamanho da Macan, você tem uma história por trás, você tem uma identidade por trás, você tem uma cultura, né, que sustenta tudo isso. E a necessidade de você chegar nesse lugar e entender como as coisas se dão faz com que você consiga se movimentar muito bem e que você não precise passar por embates ou crises desnecessárias. O que eu vejo muito na juventude hoje, ela querendo chegar e arrebentar e fazer tudo, e as coisas nem sempre funcionam assim. O mundo tem regras, tem procedimentos, isso não necessariamente é algo ruim, ele é um caminho para se aprender. E quando você tem essa consciência e você vai para uma empresa, principalmente, que eu falei do tamanho da W Macan, você só tem a ter sucesso quando você caminha com essa consciência institucional. E como é
que tem sido a convivência dessas gerações dentro das agências, Ian? Dessa geração que está chegando agora totalmente digital, né? Da galerinha que nasceu já digital, o pessoal que foi aprendendo ao longo da vida como lidar com esse universo da tecnologia, da internet, mas também tem muito conhecimento. Exato. Como é essa convivência dentro das agências hoje, assim? Quando bem trabalhada, eu imagino que dê muito bom, né? Não, normalmente dá muito boa, porque acho que o ambiente de agência, ele é um ambiente de troca, ele é um ambiente de abertura, isso é super importante. Então, todas as perspectivas, elas são colocadas, e é muito necessário, porque a gente precisa de qualquer coisa em termos criativos, ele é feito da diversidade de perspectivas. Então, eu tenho um olhar sobre uma campanha, um olhar único não basta, eu preciso que mais pessoas coloquem, e elas vão olhar e vão falar assim, pô, desse jeito funciona, desse jeito eu acredito que não, e não necessariamente são todas verdades absolutas. O fato é justamente quando a gente junta tudo isso que a gente consegue ter algo realmente coerente e realmente de valor, e eu acho que a publicidade, as agências, elas são ambientes muito bons para isso. Você consegue contar para a gente algum case da tua história que mostre justamente isso, essa relação bacana entre gerações e que, quando bem trabalhada, dá certo? Claro, eu acredito que eu seja um exemplo disso, porque eu, quando entrei na publicidade, por mais que eu tenha entrado muito tarde, eu era uma pessoa jovem, principalmente no universo da publicidade. Então, a perspectiva, eu não era formado em publicidade, então a perspectiva que eu tinha de propaganda era completamente nova. Ela carecia um pouco dos fundamentos da publicidade, mas ela vinha carregada de vários outros critérios que eu tinha, principalmente sobre como funcionavam as redes sociais. Então, trazer isso para esse universo foi algo muito interessante, porque é isso, muitas vezes ele é um choque, mas quando existe uma abertura do outro lado, a gente consegue fazer uma conexão e que, de novo, você começa a perceber a qualidade dos trabalhos. E eu acho que, como muitos outros vieram, muitos outros continuam vindo. E essa é uma necessidade constante do universo das agências, que é justamente dessa diversidade de gerações e de perspectivas, e não só de idade ou de traquejo em termos de tecnologias, mas de classe, de gênero, de tudo que você puder, que a gente vai conseguir ter um conjunto de coisas que são muito valiosas, justamente para chegar na verdade que a gente sempre busca. Muito legal. Não posso encerrar a nossa conversa sem te perguntar quais são os próximos passos da W Macan na sua área de comunidades influência. Perfeito. O meu trabalho foi chamado pela minha CEO, Renata Bockel, para isso, que é tornar a área de conteúdo uma referência, não só dentro da Macan, mas uma referência nacional e uma referência global. Como a gente consegue criar algo, consegue desenvolver bons trabalhos, desenvolver as pessoas e que isso sirva de referências aí, uma boa referência para o mundo inteiro. Ian, um prazer enorme ter você aqui com a gente. O prazer é todo meu. Obrigada e parabéns, né, por essa nova etapa. Sucesso para você. Muito obrigado. Sou muito grato por isso. Muito obrigada pela sua companhia. Você já sabe, JR Trade fica disponível nas plataformas digitais da Record. Você acompanha em versão podcast e também na Record News. A gente se vê.